Eu cumprimento a igreja e a vocês que estão nos acompanhando nessa live com a paz do Senhor. Nesta manhã, vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Me ajude nas minhas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Glória a Deus. Eu saúdo a todos os presentes e a você que se encontra no aconchego de seu lar, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, iniciamos um trimestre que fala exclusivamente, ou tem como meta o esclarecimento sobre a pessoa do Espírito Santo, que é a primeira lição de hoje. A pessoa do Espírito Santo. O texto áureo, antes de eu iniciar a leitura aqui da revista, eu queria solicitar ao irmão Vanderlei que fizesse uma oração, por gentileza. Oremos. Pai amado, Deus eterno, poderoso, que estamos diante da Tua face, perante a Tua presença santa e gloriosa, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, agora, prepara o meu coração, o coração do ouvinte, para que possamos, Senhor, realmente compreender as profundezas de Deus, compreender as maravilhas que o Senhor tem para nos revelar nesta manhã. Desde já, Pai, agradecemos a Tua presença gloriosa em nosso meio. Amém. Glória a Deus. A pessoa do Espírito Santo, como eu dizia na lição 1, 3 de janeiro de 2021. O texto áureo, abrindo aspas, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Fecha aspas, se encontra no livro de Éfesos, ou Efésios, em português, capítulo 4, versículo 30. A verdade prática
Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. Então, está escrito aqui que só os pentecostais têm como meta o agir do Espírito Santo em nós. Veremos que no Antigo Testamento havia manifestação do Espírito Santo. Depois da ressurreição de Cristo, ele deixou bem claro: eu irei e deixarei convosco um Espírito Consolador. Em João capítulo 14, versículo 16 e 17 e 18, depois capítulo 26, do versículo 16 e 14, ou João 16, versículo 14. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, a ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Versículo 18. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. No 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 14. E ele glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O objetivo geral dessa lição é expor a doutrina bíblica acerca do Espírito Santo. Pode ser o professor. Quiser tomar assento conosco aqui. Apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então a nossa função, antes de eu passar a palavra para o nosso reverendo pastor Jorge Luiz, eu coloquei aqui, por ser extenso, eu escrevo para mim não faltar na memória. Então, o que vamos ler, aprender, ler e estudar é denominado na teologia como pneumatologia. É a ciência que estuda a existência do Espírito Santo, sua natureza divina, seus atributos e manifestações, seu relacionamento com Deus e com Cristo, bem como a sua atuação em relação ao universo físico e espiritual, os seres e as coisas. O Espírito Santo não é um vento, uma chama de fogo ou uma pomba branca. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é Deus. Se ele fosse o vento, não poderia nos ensinar os homens. Se fosse o fogo, não poderia trazer aconselhamento. Se fosse um pássaro branco, não poderia falar conosco sobre os ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo simplesmente usa várias imagens para revelar suas obras, sua natureza e muitas das suas qualidades. Assim disse Murdoch, Ike Murdoch. O Espírito Santo é comparado ao poder que a presença pessoal de Deus em ação. Aqui já é esse que vos fala. O Espírito Santo é uma pessoa e não simplesmente uma presença. Ele é uma pessoa que possui a presença, uma atmosfera que emana dele. Só dele tem essa atmosfera, só isso emana dele. O dom de vida é precioso e inestimável. Quem nos dá a vida é o Espírito Santo. Deus nos fez imagem e semelhança dele e soprou em nossas narinas o sopro de vida. Então, quem nos dá vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3,
versículo 33. O Espírito Santo da vida está em João 6, 63, parte A. Em 2 Coríntios é a parte B. Aparece pela primeira vez nas Escrituras em Gênesis 1, versículo 2. E daí em diante sua presença é proeminente em ambos os testamentos. No Antigo Testamento eram vários as manifestações obtidas e tópicas, pois até o Espírito Santo não havia sido derramado e sim manifestado. Se encontra no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 28, Jó 7, 39, visto que o Espírito Santo se revela de 3 maneiras no contexto geral. No Novo Testamento, logo nas primeiras páginas do Novo Testamento, exemplo, o anjo Gabriel informa a Zacarias que o filho seu seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Lucas, capítulo 1, versículo 15. O mesmo celestial informa Maria, ou seja, o anjo Gabriel, informa Maria que o Espírito Santo desceria sobre ela. Lucas 1,35. Logo depois encontramos Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas 2,25. Ou seja, o Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo. Lucas 4,1. 25 livros dos 27 testamentos, do Novo Testamento, descrevem o Espírito Santo como um ser real. Apenas 2, Filemão e 3 João, falam dele apenas em essência. Nessas 2 citações, não lhe nega a existência como pessoa real, provando a sua humildade e grandeza. Eu vou solicitar ao reverendo pastor Jorge que nos agrecie com seu conhecimento, principalmente nessa passagem que se diz sobre o Espírito Santo. Logo depois, o Vanderlei e o jovem irá trazermos os seus conhecimentos à tona. Eu peço que sejam, não se referindo ao pastor Jorge, mas a nós, que sejamos objetivos, biblicamente bem informados, para que todos que estão na live tenham melhor compreensão. Pastor Jorge, por gentileza. Obrigado, pastor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, expressar aqui a nossa alegria em estarmos nessa manhã de domingo, na primeira lição do trimestre do ano 2001. Com relação à observação que o pastor fez, se aplica a mim também, pastor. Eu devo falar vigiando no tempo, porque às vezes a gente se empolga e o pastor fala muito. Às vezes fala muito, tanto no conteúdo como no tempo. Então a gente tem que vigiar, porque a lição começa uma lição palpitante, a gente fica querendo falar, não é pelo muito falar. A lição número 1, irmãos, a primeira lição, no seu tópico primeiro, ela fala sobre, aliás, o título da lição é A Pessoa do Espírito Santo. E na introdução eu entendo que o comentarista, ele deu o caminho para entendermos, ou para sabermos o que vem pela frente. Ele faz uma observação, faz um comentário, melhor dizendo, no final da observação, da introdução dele, que eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: a primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, o objetivo da primeira lição é trazer uma visão geral. Ele afirma que essa lição tem como objetivo dar uma visão geral das 13 lições, desta é mais 12, que são 13 no total, que compõem a revista desse primeiro trimestre de 2021. Então, se a gente estudar, bem estudado aqui, creio que os irmãos, todos os professores, certamente já estudaram sobre isso,
Mas ele coloca algumas passagens aqui, faz a maneira como ele pastor Ezequias, não é isso, comentarista, a maneira como Ezequias Soares, a maneira como ele eu acho isso brilhante, irmãos. Uma das coisas que eu sempre presto atenção em quem vai pregar, ou em quem vai dar uma aula, quem vai explanar algo em relação à palavra de Deus, é a linha de raciocínio dele. Muitas vezes eu nem me atenho muito na arte de falar, na arte de expressar, que é importante. Eu me atenho muito no raciocínio dele, porque é ali que Deus fala comigo. Eu tenho que entender o que ele está querendo dizer. Então, se a gente entender bem essa lição, a gente vai ter base para poder entender o raciocínio do pastor Ezequias Soares. Tópico primeiro, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Número 1, divindade. A deidade ou divindade do Espírito Santo, ela é amplamente, fartamente revelada pela Bíblia Sagrada. Essa verdade está bem clara na forma como batizamos, que é uma forma bíblica. Ele cita esse exemplo aqui, que para aqueles que defendem que só existe o Pai, ou só o Filho, e que o Espírito Santo é uma força, eles vão ter dificuldade com a Bíblia, porque a Bíblia, nesse ponto aqui, e em vários outros, ela é claríssima. Olha como que nós batizamos. Falo nós, que eu já batizei várias vezes. Tive a honra de batizar vários irmãos. Nós dizemos o seguinte: eu te batizo, irmão fulano de tal, irmão João da Silva, a gente cita o nome, eu te batizo, irmão fulano de tal, irmão João, por exemplo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa palavra "e" aqui não é a palavra "é". A palavra "é" é um verbo. Terceira pessoa do singular do verbo ser, presente indicativo. Não é isso. É a palavra "e". Essa palavra "e" aqui é uma conjunção aditiva, visto que dá a ideia de soma de dois ou mais elementos. O português é uma língua extraordinária. Essa palavrinha "e" aqui, ela quer dizer que é uma coisa e necessariamente a outra. Então, aqui, o Espírito Santo, ele teve a liberdade que lhe é peculiar, de usando a língua portuguesa nesse sentido é riquíssima, usando a palavra "e", dando sentido completo, que você batiza a pessoa que arrependeu, que aceitou Jesus Cristo, que vai passar pelas águas, que é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Você batiza o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso para o inferno, e para quem não defende de contrário, é uma dor de barriga, é uma dor tremenda, porque aqui não tem jeito. Ou você aceita, que são três pessoas que são unidas em amor e que têm o seu trabalho, têm a sua atuação na história da humanidade ao longo do tempo. Sem perder tempo, vou falar em tempo, número 2 do primeiro item, né? Número 1. Isso, sobre a personalidade. Rapidamente aqui. As Escrituras revelam que o Espírito Santo tem personalidade. Personalidade, como nós temos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos isso, veio dele. Dentre muitos elementos que compõem uma personalidade, o comentarista separa 3. Dentre as várias elementos que compõem a nossa personalidade, ele separa 3 que ele achou diretamente na pessoa do Espírito Santo. Ao longo da leitura das Escrituras, se você acha isso com fartura. Ele separou intelecto, emoção e vontade. Vontade. Vamos frisar aqui a vontade. Eu queria ler um texto com os irmãos, rapidamente, que é um texto clássico no meio dos cristãos, sobretudo dos assembleanos. Quanto aos dons do Espírito Santo. Aqui, o Espírito Santo, ele faz um papel que lhe é dado, que lhe coube. Ele dá os dons que ele quer, para quem ele quer. E esses dons que ele dá, que distribui na igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Vamos entender isso aqui. Os dons que o professor Richard tem, que Deus deu, e certamente deu vários dons,
é para o Richard utilizar e edificar o corpo de Cristo. Os dons que o presbítero, o pastor Scofield Follett tem, que são vários também, são para edificar o corpo de Cristo. Então, os dons que o irmão cooperador Richard tem, edifica a um irmão Scofield. E que o Scofield tem, edifica um irmão Richard. Os dons que o irmão Vanderlei tem, me edifica. Que são vários, a gente sabe que tem vários dons. E os dons que eu tenho, edifica a vida dele. Os nossos dons são dados por Deus, não é para a nossa glória, não é para fazer, eu canto, eu prego, eu sei. Não, baixa a bola, humildade. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo. E quem dá é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 1. 1 Coríntios 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando eras gentios, vós desviáveis para os ídolos mudos, conforme eras selados, eras elevados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando em nome do Espírito, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito com letra maiúscula. É Ele que dá os dons para as pessoas. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Falou das 3 pessoas aqui. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outra a profecia, a outro o dom de discernir Espírito, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Verso 11, e aqui eu encerro esse texto aqui. Mas um só o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ele tem vontade. Ele é Deus, ele manda e ponto final. Então, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. A gente não tem dúvida sobre isso. No segundo item, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Uma coisa e outra, é o Espírito e Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos vão falar sobre isso, mas eu queria apenas dar uma pequena introdução, que depois vocês vão falar com mais tempo, e até vendo um outro enfoque. Tem uma palavra aqui que chama-se pericorese. Uma palavra absolutamente, quase totalmente desconhecida no nosso meio, porque é uma palavra grega, em que não é muito feito. Eu nunca tinha visto a alusão em revista, em nada sobre essa palavra. Aí eu fui pesquisar. Eu tenho humildade de falar que eu nunca tinha visto. E ela quer dizer o seguinte: é uma palavra grega, pericorese, é uma palavra grega que está relacionada, presta atenção, irmãos, isso aqui é profundo. É uma palavra grega que está relacionada com as pessoas que compõem a Santíssima Trindade. A perfeita e íntima comunhão que existe entre as 3 pessoas que formam a Santíssima Trindade. Esse termo, pericorese, aborda, olha que interessante, esse termo ele aborda a maneira e a forma como as 3 pessoas da Trindade se relacionam entre si. É a forma como eles conversam, como eles trocam de ideia. Eu estou aqui humanizando a coisa, hein? Na minha pequenez, estou tentando trazer a melhor entendimento possível. Então, é a forma como eles, do dia a dia deles, Deus não está preso a tempo, vamos aqui humanizar a culpa para fazer o raciocínio. Então, é a forma como eles se relacionam. Mas, na realidade, irmãos, para a gente poder entender isso, para compreender essa forma, essa maneira como a Santíssima Trindade se relaciona, é impossível. Como é que a gente vai entender a forma que Deus se relaciona com o Filho, com o Espírito Santo e vice-versa, entre eles? A gente não consegue.
A nossa mente é absolutamente limitada e finita. Mas o termo quer dizer isso. É um termo que está falando especificamente da união, da relação, da comunhão e da forma como eles se eles relacionam entre si. Tem um Agostinho aqui, tem um pensamento de Santo Agostinho que eu achei perfeito. Santo Agostinho, os irmãos sabem, foi um grande teólogo e filósofo e escritor. Ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui para aquilo que o Santo Agostinho disse em um dos seus livros. Um Deus que pode ser entendido e compreendido não é Deus. Achei isso assim uma pérola. Se você pode compreender, entender o seu Deus a fundo, ele não é Deus. Que ele é Deus, nós somos criaturas, a gente não tem como compreender. E para fechar, professor, eu já vim estudando sobre isso, que eu vou falar aqui agora. Coincidentemente, eu já vim estudando, que isso tem me preocupado muito. Uma das coisas que a gente tem visto infiltrar no meio de algumas denominações, a nossa igreja é a igreja mais segura com isso, com doutrina. Doutrina no sentido do que a Bíblia, estou apontando para a minha Bíblia, que está ali em cima do aparador aqui. Doutrina no sentido clássico da palavra, aquilo que a Bíblia nos ensina. A doutrina unicista. Creio que muitos aqui sabem o que é isso, mas eu vou falar assim mesmo. Os unicistas, eles aceitam unicamente a absoluta unidade na pessoa de um Deus. Eles creem que só existe um Deus. Rejeitando a doutrina da Trindade. Eles rejeitam peremptoriamente, falam que isso é heresia. Eles têm coragem de falar que é heresia. Eles que são os hereges, por que nós somos os hereges? A Bíblia fala sobre a Trindade fartamente. Então, os unicistas rejeitam as três pessoas e eles defendem o seguinte: os unicistas defendem que Deus é único, ou seja, uma só pessoa que se revelou de três maneiras ou ministérios ao longo da história da humanidade. Por exemplo, eles dizem o seguinte: Deus se revelou como Deus Pai. Depois se revelou como Filho, depois como Espírito Santo. E das três pessoas aqui, para eles, só existe Jesus. Jesus se revela como Pai e como Filho. Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. É no sentido de união, não estou dizendo que nós somos um unicamente, exclusivamente, não é isso. Você distorcer a mente, a Bíblia é um negócio fino. Se não souber ler, se o Espírito Santo não nos guiar, você pode, sem querer, estar se alimentando ou estar pensando de uma forma totalmente errada. Porta para heresia. Para fechar aqui, irmãos, o movimento unicista, ele surgiu em 1913. Então já fez 100 anos, né? 2013 fez 100 anos. O movimento dele já fez a conta, que são 107 anos que essa erva daninha tem sido espalhada pelo universo. O movimento surgiu em 1913 na Califórnia entre os pentecostais. Tem que ter cuidado. Pera. A gente é pentecostal, gostamos de orar alto, falar em língua e tal, mas você tem que usar o raciocínio. O espírito é sujeito ao profeta, vão devagar. Eu já fui pastor de uma região, que eu não vou falar qual, que eu tinha uma congregação, que eu tinha que ir lá de vez em quando, dar umas espadadas lá. Que era uma igreja que recebeu irmãos de outras denominações, eles traziam isso para a nossa igreja. Eu falei, não, senhor, na Assembleia não tem isso não. Nós de pregar, tirar o sapato, tirar o paletó, jogar o paletó no chão. Não. Calça o sapato e veste paletó. Nada disso. São algumas distorções que são fáceis de serem absorvidas, porque isso é como se fosse um espetáculo. Eu estou dando um lado da coisa. Então, os unicistas aqui, eles começaram com essa doutrina maligna, doutrina de demônio, porque se não aceita o Pai, não aceita o Espírito Santo, não aceita Deus. Eles são uma só pessoa, em três pessoas formam uma só, entre os pentecostais. Eles batizam somente em nome de Jesus.
Ó, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. O Pai e o Filho vai sentar ali e ficar quietinho, que ele não é Deus. Ele é, no máximo, foi uma atuação dele ao longo desse abstrato. Fica quietinho aí. Isso está errado. Eu vou falar duas igrejas que são conhecidíssimas, que são unicistas. Igreja Pentecostal Unida, muito conhecida. Eu tenho, inclusive, pessoas de meu relacionamento, pessoas assim, amigos que são ou foram de lá. E a igreja mais conhecida no nosso Brasil, que faz um sucesso tremendo, por causa da música, é a Igreja Evangélica Voz da Verdade. Cuidado quando vai cantar hino da Voz da Verdade. São hinos lindos, melodias muito bem feitas, muito bem interpretadas, mas você tem que ler e estudar a letra do que você está cantando. Você pode estar cantando coisa errada sem saber. E eles são muito aceitos no meio da Assembleia de Deus. Eu já vi eles visitando várias igrejas ao longo, não só no nosso ministério, não. Infelizmente, já visitaram. Eu vejo eles visitando em vários estados do nosso país. Então, a igreja evangélica, a Voz da Verdade, ela é unicista. Eles só creem em Jesus. Deus e Espírito Santo não são deuses. Não são Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, eles formam uma pessoa só, e eles não aceitam. Então, eu achei interessante fazer isso aqui, porque vem de acordo com o raciocínio do pastor Ezequiel Soares. Ele está defendendo que o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade, que tem emoções e que faz parte da Trindade. Quem nega o Espírito Santo, quem nega Deus, está negando a Trindade de uma forma total. Obrigado, professor. Deus abençoe o senhor. Me permite aqui, Vanderlei, abrir um parêntese no que o pastor muito bem explanou para a gente. O autor de Os Nomes de Deus formou na mesma faculdade que Deus permitiu que eu também exercesse ali o conhecimento quando me tornei bacharel na FATEC. E na FATEC a gente tomou como um grupo de alunos lá, tomamos como referência isso aí que o pastor colocou. Então, esse conjunto, a Voz da Verdade, que depois se denominou igreja, eles, como só pode existir um corpo no céu, eles colocam o Espírito Santo e Deus como abstrato. Sendo Espírito, não pode ser visto, não pode ser pegado, não pode ser... É isso. Então não tem confirmação. Essa é a base que eles tiveram. Por quê? Porque quando Deus aparece para os apóstolos, depois da crucificação, que ele ressuscita, ele passa pela matéria, quer dizer, a porta estava fechada. Ele ouve Tomé falando, não, eu não acredito que ele ressuscitou, não, só se eu tocar na ferida dele. Aí ele apresenta a Tomé. O Criador da matéria passa em matéria por aquilo ali, pela porta ou pela parede, sei lá. E vira para Tomé e fala, Tomé, toca aqui na ferida. Então, baseado nisso, eles creem que espírito não tem cicatriz nem ferida. Por isso que eles colocaram aí o tipo de raciocínio que a gente tirou lá, sendo unicista. Baseado em quê? Emmanuel, Deus conosco. Mas a gente vê aqui nesse livro aqui do professor Hernandes Barreto, que ele fala que há uma confirmação entre, não hierarquia, mas eu vou colocar no sentido hierárquico, Deus, Espírito Santo e Jesus. Mas não existe hierarquia, existe uma união dos três. Os três são um só. Jesus mesmo disse,
quem vê a mim, vê o Pai. Eles talvez não atenaram a ler isso aí, ou aprofundar nessa frase. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se só vê um, está esquecendo o Pai. Está esquecendo aquele que nos esclarece, aquele que fez com que a Bíblia fosse orientada e trazida a nós. Que ler a Bíblia sem... Eu penso assim, por várias vezes que já li, todas as vezes que eu vou ler algum livro paralelo à Bíblia, eu peço a orientação do Espírito Santo. E vem, profunda, dá para se analisar mais. Vanderlei, dá sequência, por gentileza. A paz do Senhor para todos. Irmãos, há muita dúvida realmente acerca do Espírito Santo. E quem somos nós para tirar todas as dúvidas, né? Porque é uma imensidão, é algo muito além da nossa capacidade. Mas aqui na lição, ainda no tópico 2, no segundo parágrafo, o autor da lição, ele pega um trechinho do texto, que diz assim: Ele me glorificará. E é bom que a gente esteja bem consciente, porque, como eu disse, são várias interpretações, várias doutrinas que têm surgido hoje, como bem disse o nosso pastor, que levam o crente, às vezes, a uma situação de heresia. Muitos, às vezes, abandonam o seu lugar onde Deus colocou, que é a Assembleia de Deus, e vão em busca de ventos de doutrinas. Aqui o texto diz que havia uma época que às vezes alguém questionava a adoração ao Espírito Santo, porque nós vemos, claro, distorções, né, entre aqueles que se desviaram do caminho. Se cria uma figura do Espírito e adora-se aquela figura, mas não é isso. Nós adoramos ao Deus vivo. Então o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são adorados. O Espírito Santo é adorado quando nós dizemos aleluia, que é louvai ao Senhor. Nós estamos adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E, como diz o autor, ele diz que as pessoas às vezes diziam que o Espírito Santo não deveria ser adorado, porque o Espírito Santo queria glorificar o Senhor Jesus. Mas também Jesus, uma certa vez, ele fez uma oração: Pai, glorifica-me. E os discípulos ouviram uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e mais uma vez o glorificarei. E nem por isso Deus deixa de ser adorado. Então, Deus, ele glorifica o Filho. O Espírito Santo glorifica o Filho. Mas é para que nós conheçamos realmente a essência desta obra maravilhosa que foi a salvação. Para ter toda a certeza, aleluia, de que Jesus Cristo veio apresentar a nós o Pai. E é interessante, o nosso superintendente, irmão Escofilho, disse uma coisa muito clara: não existe uma ordem, né? Pai, Filho e Espírito Santo é uma forma para que nós possamos entender. Porque, primeiramente, na Bíblia é nos apresentado o Pai, quando Ele criou todas as coisas. No Novo Testamento, entra o Filho em cena, nascendo numa manjedoura, nascendo de uma virgem com um homem, andando entre as pessoas, Deus conosco. E o Filho nos apresenta aí a plenitude do Espírito Santo. Então, de uma certa forma, quando você diz Pai,
Filho e Espírito Santo. É apenas uma sequência da atuação. Hoje nós vivemos a era, o tempo, o momento do Espírito Santo. Então, é tempo de buscarmos esta presença gloriosa, porque realmente é a era, é o tempo da graça. E quem está preparando a igreja para um encontro com o Senhor Jesus nos ares é o Espírito Santo. E este, aliás, é um dos pilares da doutrina bíblica que a Assembleia de Deus prega. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vem buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos. Enquanto o irmão Vanderlei fazia seu sábio comentário, eu me recordei de uma passagem bíblica do Antigo Testamento, da saga de Sansão. Né? Logo quando comecei a ser evangélico, eu tentei pesquisar e entender por que Sansão arrancou um portão ou a porta de uma cidade e levou para cima do monte. Aí, no pesquisar, no analisar, ele, com aquele simbolismo, ele deu a entender àquela cidade que aquele portão, que talvez para ele, para aquele povo que vivia dentro daquela cidade, imaginava ser o ápice da fortaleza. Ninguém vai destruir esse portão. Ele arrancou o portão com as mãos. E quando ele entra, ele vira para o pai dele, na saga de Sansão, vou encurtar aqui tudo, ele diz para o pai dele: aquela mulher agrada os meus olhos. E quando ele entra naquela fase de auto se denominar, o eu dele chega no ego, ele perde o convívio com o Espírito Santo, e a própria Bíblia diz: e o Espírito do Senhor havia abandonado e ele não sabia. A existência do Espírito Santo aí. A gente vê hoje em dia aí essas pessoas, né? Musculatura avantajada, forte, mas sem o Espírito Santo ele não teria força para arrancar um portão e levar lá para cima, para demonstrar para aquele povo que o Deus que habitava junto com ele na terra era mais forte, e esse Deus era o Espírito Santo. Professor, a gente está com um horário aos irmãos com a graça e a paz. Queria só fazer uns pequenos comentários, dando sequência, né, o que o pastor Scofield disse. Eu lembrei aqui de um livro do Benny Hinn que traz como título Bom Dia, Espírito Santo. Tem ele, né? E o título dele é bem interessante para a lição, porque ele começa com relacionamento. Então, quando você fala Bom Dia, Espírito Santo, você está se relacionando. Você já acordou o dia se relacionando com o Espírito Santo. E você só conversa com pessoas, você não conversa com a pedra, você não fala bom dia cadeira, bom dia piso, bom dia, né, flor, você conversa com pessoas. Então isso também mostra o caráter que o Espírito Santo ele é uma pessoa e que nós precisamos diariamente nos relacionar com o Espírito Santo. A introdução da lição, ela traz como característica aqui do movimento pentecostal justamente a relação e as experiências que os pentecostais têm com o Espírito Santo. E também nesse sentido, queria deixar uma ilustração de um pastor que em uma igreja ele fez uma pergunta para um de suas crianças. E perguntou assim, quais são as pessoas da Trindade? E a criança respondeu, o Pai e o Filho. E ele perguntou de novo, acho que você não ouviu. Quais são as pessoas da Trindade? O Pai e o Filho. E ele fez para terceiro, quais são as 3 pessoas da Trindade? E ele disse, o Pai e o Filho. E ele então coçou a cabeça e perguntou, mas você não sabe do Espírito Santo? Dizem que tem o Espírito Santo também. A moral da história eles só falavam do Pai, eles só falavam na igreja do Filho. O Espírito Santo é como se não existisse ali, porque eles não falavam do Espírito Santo. E uma das marcas, então, do movimento pentecostal é justamente isso, falar do Espírito Santo.
E a lição é uma lição toda dedicada ao Espírito Santo. E ela traz como uma das perguntas, a primeira pergunta é: o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Então, como o pastor disse logo na introdução, toda a lição ela vem falar do Espírito Santo e a primeira é apenas um resumo. Então, o que nós, como crentes, precisamos saber ou conhecer do Espírito Santo? E aí nós vamos ver a resposta dessa pergunta justamente nas lições aí, todas as lições que nós iremos estudar. Mas já adiantando algumas coisas, ele começa a responder, falando dentro da pessoa do Espírito Santo, três grupos importantes aí, que já foram até destacados, né? Que é o primeiro grupo, que é a questão da divindade, né? Que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e é uma das três pessoas que compõem a divindade, né? Ele é uma pessoa, a gente pode conversar com ele, pode se relacionar com ele, e ele é uma das três pessoas aí da divindade. Foi falado aí o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contando o Espírito Santo como uma das três pessoas da Trindade, a forma de abordar. Tá? Nós não vamos aprofundar na questão da Trindade, porque o tempo não permite a gente abordar de forma mais profunda. O segundo ponto é o ponto da personalidade, né, que traz aí o Espírito Santo como uma pessoa e evoca características que o próprio texto bíblico nos mostra que ele é uma pessoa, né? Como, por exemplo, ele comunica, ele não permitiu aí que Paulo, com a sua comitiva, se dirigisse à cidade de Bitínia, né? Então, ele comunica conosco, né? Ele faz esse contato conosco, ele comunica, e ele teve a ação, né, de impedir aí essa viagem de Paulo. Então, ele tem vontade, né? O Espírito Santo também manifesta, ele tem vontade. São características que marcam uma pessoa. Como foi lido também no texto de Coríntios, né, que fala sobre os dons espirituais, que ele distribui os dons particularmente a cada um, e aí ele faz como ele quer, né? Só uma pessoa que tem vontade, que manifesta a sua vontade e faz como ele quer. Então, são características da própria personalidade. No próprio texto áureo, quando nós fazemos a leitura bíblica, a leitura bíblica, ele fala aí, ele vos ensinará. Só uma pessoa pode ensinar outra pessoa, né? Fará lembrar, anunciar, são atos que mostram atos típicos de uma pessoa, né? São verbos aí que indicam ação, né? Ele entristece, por exemplo, né? São sentimentos, né? Toda a ação indica um ser aí que é capaz de realizar essa ação. E dentro dos atributos que são características divinas, o texto separa entre os comunicáveis e os incomunicáveis. Quando Salomão, por exemplo, pede sabedoria, Deus lhe concedeu sabedoria. O Espírito Santo ali, o Deus ali, ele concedeu a ele a sabedoria. Então, a sabedoria foi um atributo que pertence a Deus e ele foi comunicado, ele foi compartilhado com o ser humano. Mas tem os atributos que são típicos de Deus, a divindade. E eles estão presentes, então, no Espírito Santo. Portanto, são chamados aí de incomunicáveis. E aí, nos textos bíblicos, traz aí como atributo incomunicável, por exemplo, a onipresença, a onipotência, né, a capacidade, por exemplo, o texto também diz aí que ele é referido como, em Hebreus 9:14, como Espírito Eterno, né? O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito Eterno. Então, a eternidade é um atributo divino. Então, nós vemos aí que o Espírito Santo, apesar do termo Espírito ser um termo genérico, quando se adiciona ao termo Espírito o adjetivo, você começa a qualificar e dar características para o Espírito, que são as características do Espírito Santo. Ser Espírito Eterno, como dizem em Hebreus, é uma característica divina dele. Espírito Santo, que ele vem da parte de Deus. Alguns textos são Espírito de Deus. Então, o Consolador é um adjetivo também que o qualifica como Consolador. Então, uma das formas da gente descrever uma pessoa é falando das suas qualidades, né?
sem conhecer a pessoa. Ah, aquela fulano, como é que é? Ah, ele é alto. Aí você começa a descrever, ele é alto, é meio gordinho, ele falta um dente na frente, ele já está velhinho. Ah, é ciclano. Então, pela descrição, né, do Espírito Santo, que é muito vasta nos textos bíblicos, né, nós compreendemos e entendemos o Espírito Santo. Eu até tinha uma dinâmica para fazer, mas não vai dar tempo, né? Eu vou só ilustrar. A dinâmica seria o seguinte: era mostrar a um dos que estão aqui na frente uma borracha, né? E um deles iria dar as características a um objeto, né? Se fosse um matemático, diria um polígono, né, de faces retangulares, branco e macio, né? E é usado na escola. Aí a pessoa fala, é tal elemento. Então, pelas características, nós conhecemos o Espírito Santo. Mesmo sem ver, porque a pessoa estaria falando sem ver. Um estaria descrevendo, e o outro, sem ver, falaria o que é. Então, mesmo sem vermos o Espírito Santo, só pelas suas características nós o conhecemos, né? Nós conhecemos, por exemplo, o cheiro de um gás. Por exemplo, o caso de cozinha, se ele vazar. Eu não estou vendo o gás, mas eu estou sentindo ele. Então, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo, sentir o mover do Espírito Santo pela sua manifestação no meio da igreja, os sinais que ele nos deixa, e sem necessariamente ver o Espírito Santo. Então, pelas marcas, pela ação do Espírito Santo, nós sabemos que é o Espírito Santo. E isso é tão sério que tem um dom, só finalizando, que é um dom de discernimento de Espírito, porque o texto diz Espírito Santo, mas existem espíritos que não são santos. Existem as manifestações demoníacas. E um dos dons é o dom de discernimento do Espírito, que ele é muito útil na igreja, para discernir se o Espírito que está ali, que nós não estamos vendo, se ele é da parte de Deus ou não. Que é o dom de discernimento de espíritos. Então, só finalizando aí. Pelas características, nós sabemos se o Espírito vem da parte de Deus, ou se ele é santo ou não. Então, é importante conhecer, estudar a lição, para aprofundar no Espírito Santo, porque nem todo Espírito, né, é Espírito Santo. Tá? Muito obrigado pela orientação. Muito bem lembrado esse tópico no final. O pastor Jorge dará uma síntese nesses minutos que nos restam, logo após a bênção apostólica, a oração. Eu quero agradecer aqui ao casal que está aqui na frente, mudaram de lugar, perdão, nos glorificou e exaltou o nome do Senhor com os hinos, né, concernente à lição de hoje. Pastor Jorge, por gentileza. Queria fazer ressaltar um ponto da lição aqui. Quando eu falei sobre pericorese, palavra grega que quer dizer a forma como a Trindade se relaciona, a forma como eles são ligados, os três pessoas distintas ligados, fazendo uma só pessoa, tamanha a união que eles têm. O comentarista, ele usa, que achei que alguns irmãos ia falar, o senhor me deu mais uns minutinhos, eu acho importante falar. É o número 3 do tópico do segundo, o Espírito Santo e Jesus. 3, o efeito prático da pericorese. Ele está aplicando isso de forma a nós entendermos que nós participamos disso de uma maneira indireta. Olha o que ele diz aqui, ó. A verdade é que quando expressamos no culto, falamos glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados da mesma forma. Então, quando você adora a Deus, você está adorando de forma direta, não indireta, direta ao Filho e ao Espírito Santo. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo 27 do Credo de Atanásio, ela dá base para isso. Onde é que ele foi buscar a coisa? E no finalzinho aqui, ó, tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer uma das pessoas da Trindade, você estará adorando a Trindade. Então, a pericorese, essa palavra que é estranha para a gente, mas ela tem
um significado muito bonito, e aqui ele aplica isso. Quando a igreja, o irmão fala, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ô Espírito Santo, eu te adoro. Quando tem uma irmã que fala aqui assim, vocês vão saber quem que é, ela fala assim, eu te amo, Deus. Não fala isso? A irmã Meire, né? Ela fala direto isso, eu te amo, Deus. Ela está, né, direcionando esse amor que ela tem, expressando o amor que ela tem ao Pai. Mas é diretamente direcionado ao Filho e ao Espírito Santo. Ok, então vamos continuar aqui. No tópico 3, número 3 do primeiro tópico, fala sobre os atributos divinos. Não, essa é da pericorese, né? Do tópico do número 2, Espírito Santo e Jesus Cristo. Estou falando do tópico do primeiro, né? Então, tenho 3 que atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus e no Espírito Santo. O irmão, a gente falou sobre isso aqui. Eu gostei porque ele tocou sobre isso. Ele fala sobre os atributos que Deus tem. Os atributos que Deus tem, ele nos passa isso. Nós temos isso. Quais são os atributos que Deus tem que são comunicáveis? Me ajuda aí. Qual que é, Richard? Pode falar aí. A verdade, a sabedoria e a santidade são atributos de Deus comunicáveis, né? Ou seja, são coisas dele, sim, que ele passou para a gente diretamente. E quais alguns dos atributos que são dele exclusivamente? A eternidade é um atributo exclusivo de Deus, né? Tanto que ele fala Espírito eterno. A onipresença, a onipotência são atributos típicos de Deus, né? Por exemplo, ele ser a fonte e o poder dos milagres, né? Quem opera o milagre é o Espírito Santo através de nós. Perfeito. Então, o poder é dele, não é nosso. Quem cura é o Deus, quem cura é o Espírito Santo, que é um dos atributos aí que é considerado incomunicável. É o Espírito Santo quem age, não é a pessoa, né? Então, são principalmente isso aí. Ele é o Criador, né, e ele é o Salvador também do mundo, né? Então, ele que nos criou, né, tem o poder de dar a vida, né? Ele dá a vida e também a tira, né, como diz as Escrituras. E é ele que é o Espírito Santo. Sim. Isso. Uma coisa que eu acho interessante, irmãos, para terminar aqui, vamos para comentar sobre isso. Os atributos incomunicáveis de Deus, se você for pensar, você não consegue entender. Ele é onipresente. Quer dizer que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? São bilhões de pessoas, ele ouve, entende e atende, né? Nós mal conseguimos ouvir a mulher assim, mais uns filhos juntos, né? Ele ouve, né? No mundo atualmente, se eu não estou enganado, tem mais de 7 bilhões de pessoas. A população mundial é formada de mais de 7 bilhões de pessoas. Deus tem a capacidade de estar e ver um por um, entender. E outra coisa, irmãos, Deus lê o nosso pensamento. Então, de todos eles, simultaneamente. Como é que você entende isso? A nossa mente não consegue entender. Você aceita por fé. E ele sabe o presente, o passado e o futuro ainda, né? Deus é atemporal. Né? Ele não está preso ao tempo. O tempo, por exemplo, eu levantei hoje, era 7 horas, 7 e pouquinho, eu arrumei, vim, tal. Deus não tem tempo para ele. Deus não está preso do tempo. Não tem um amanhã, não tem um hoje, não tem um passado. Existe para a gente, mas para Deus não existe. Esse é o nosso Deus, né? Ok, professor? Pode encerrar? Isso. Vamos ficar de pé, vamos orar então. Vamos louvar a Deus por essa lição. É a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2010. 2021. 2021. Mostrando os livros aí, pastor? Isso. Importante. Vamos orar então.
Deus nos dá a sua graça, podemos ir embora para nossos lares. Eu não sei, vai ter o café lá embaixo? Isso, obrigado, meu irmão Diácono Antônio. Então os irmãos podem descer e tomar um cafezinho lá embaixo, não é isso? 0800? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã de domingo. Hoje é dia 3 de janeiro de 2021, primeiro domingo do mês, e o Senhor nos deu a alegria de podermos estar aqui de pé, estudando com os teus filhos que estão aqui no templo, com os demais que estão pelas redes sociais, Deus, participando dessa escola dominical. Ó Deus, nós possamos crescer na graça e no conhecimento também do Espírito Santo, sabendo que Ele é Deus, que Ele está perto de nós, que Ele está dentro de nós. A tua palavra fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Temos consciência disso. Dá-nos um domingo, meu Deus, um almoço abençoado, uma tarde, uma noite. Guarda o teu povo, Senhor, livra-nos de todo mal, nos abençoe, seja conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Irmãos amados, que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Irmãos, pode dizer amém? Amém. Deus abençoe.